Mais uma pérola de Francisco. E o mais triste, né? Tem gente que ainda vai defender e vai buscar ali argumentos para poder minimizar o impacto, né? É isso que eu e o Marcel quer comentar neste vídeo aqui hoje para vocês, além também de um vídeo, um podcast que o Mel Gibson fez e falou coisas ali, denúncias acerca do Vaticano II, a igreja pós-conciliar, que vale a pena a gente trazer aqui também para vocês hoje. Então fica aí conosco e vamos lá para o vídeo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Marcel. Marcel, antes da gente começar falando aí da pérola que Francisco soltou mais uma vez aí, o Vaticano II, né? Você ficou sabendo aí do vídeo do Mel Gibson, né? É bom a gente falar dele primeiro. Fiquei, deu bastante repercussão, principalmente a fala que ele aborda acerca do Vaticano, né, da nova igreja. Na verdade, foram dois trechos, né, que viralizou na internet. Não sei se você viu outro trecho, é um que ele fala sobre a ivermectina. Viralizou bastante. Ele fala que dois amigos dele, eu acho, foram curados com câncer em estágio 4, utilizando esse protocolo de ivermectina. Mas isso aí não é um assunto nosso, né? Mas viralizou bastante também, no mesmo podcast. E o que viralizou também, ele denunciando, né? A nova igreja, ele fala sobre aquele episódio do Sínodo da Amazônia, em 2019, onde foi entronizado, né? Ele fala que é uma deusa, né? Porque o entrevistador, ele vai colocar o vídeo aí, né? Também, né? Vamos colocar o vídeo primeiro e Tá em depois a inglês, gente sabe? comenta. Deixa eu colocar o vídeo aí. I actually don't adhere to a post-conciliar church. Can you define what that means? Okay. There was an event that happened in the 60s. First, there was an event in the Vatican where they elected John the 23rd Pope, right, in 1958. I was 2 years old, right? So Vatican II happened, and of course they took the church and they reformed it, and they changed things in it. And it didn't necessarily agree with everything that went before it. Mm. And up to that point, yeah, you could find it agreed with itself. But all of a sudden, you got something else, to the point where now, I mean, we got a pope that brought a South American idol into the church to worship. Really? He did. The Pachamama. He bought the South American, and he got I don't know what that is. It's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. But he did. Did he have an explanation for why he did it? Yeah, it's kind of a weasel-worded thing of like, oh, all religions are just as good as one another. But, you know, if that's his contention, I mean... How can you be the Pope if you say all religions are just as good? Yeah, we all worship, you know. So, yeah, there's a Pachamama. There you go. So he brought that in. Yeah, into the Vatican. Then the hierarchy even worshipped. They had a ceremony around it outside. What? So, well, that constitutes apostasy. Yeah. Joe. That's an apostasy move, all right? Worshipping false gods. Yeah, that's number one on the Mosaic hit list. You know? Yeah. Moses goes up on the mountain, he comes back down, people are worshiping a golden calf. Yeah. You know, it's that. Yeah. So you can't do that. And for me, that's a departure from... that's called apostasy. Right. That's a falling away from it. And the very nature of apostasy means that you have to be part of it to fall away from it. Mm-hmm. So it's an inside job. Então, ele começa falando ali, né? Depois de 1958, aonde, com o Concílio Vaticano II, criou uma ruptura tremenda entre a Igreja Católica de sempre, né? E a igreja que se diz católica hoje, né? Ele até fala ali, né? A igreja não condiz mais com que ela sempre ali estava ensinando, né? Mais ou menos nesse sentido que ele quis dizer ali, ele iniciou ali a sua fala ali, né? Nesse vídeo.
Pois é, Mel Gibson, para quem não sabe, ele é um sedevacantista católico, muito influenciado pelo pai dele, né? Que é o. Esqueci o nome do pai dele, mas ele é. Acho que o pai dele até faleceu já, né? É um senhor que é um sedevacantista, né? Também, já há algum tempo. E que influenciou ali o filho dele, Mel Gibson, também. Hoje é um católico tradicional, né? É um sedevacantista. Confesso que eu não sei direito de qual vertente ali do sedivacantismo que o Mel Gibson defende, mas tem feito grandes obras, né, a favor do cristianismo, né, principalmente o filme, né, Paixão de Cristo, um filme muito forte, né, que demonstra ali de forma bastante verídica como foi Eu a até paixão. busquei aqui, Márcio, só te cortando, que eu tava buscando aqui, o nome do pai dele é o Hilton Gibson, né? Ah, sim, obrigado. Então, ele teve esse trabalho, que foi um trabalho assim, excepcional, né? Inclusive, acho que até ganhou um Oscar, né? Esse filme incrível, incrível mesmo, que Hollywood acabou se rendendo também a esse filme. E muitos outros filmes também que de certa forma, fazem alusão ao cristianismo, né? Aquele outro filme, né? Até o Último Homem, né? Que, apesar de ter retratado a vida de acho que era um adventista, não lembro o filme. Acho que era um adventista que não queria. Ele foi para a guerra, mas não podia, por questão religiosa, né? A fé dele, não podia utilizar a arma, né? Então ele foi para a guerra sem utilizar a arma e com isso ele salvou muitas vidas, né? E é muito interessante a história, né? Mas é uma história de um cristão. Ele aborda muito isso, né? Voltado pro cristianismo. Inclusive está para lançar um filme agora, né? Acho que é Ressurreição, né? Parece que ele recebeu uma proposta do Netflix e ele, por causa dessa agenda woke, ele mais aquele ator, como é que é o nome dele? É o Wiesel? Esqueci o primeiro nome. Ele é o que fez o papel de Jesus no filme Paixão de Cristo, né? Ele é um ator que foi boicotado por Hollywood, né? Por ser também um católico fervoroso. E ele está sempre ele sempre participa, né, dos filmes, né, do Mel Gibson. Inclusive está com esse filme aí. Né, eles negaram uma proposta, acho que de $500 milhões, se eu não me engano, da Netflix, por ser a Netflix uma adepta aí da agenda woke, né? Mas voltando ao assunto do vídeo, né, desse podcast, ele denuncia ali de forma bastante forte ali a questão dessa nova igreja, né? Ele cita, ele fala para o entrevistador sobre a entronização, né, daquela deusa, ele chama de deusa sul-americana, né, Pachamama, uma deusa indígena, uma deusa pagã, né? E o rapaz fica até surpreso e ele cita a questão de Moisés, né? Que Moisés, quando voltou, né? Deixou o povo, né? Esperando, né? Durante um tempo, quando subiu ao monte, né? Quando ele desce, lá está entronizado um bezerro de ouro, que é a mesma coisa. Qual a diferença do que aconteceu com Moisés, né? Lá com os hebreus, para o que está acontecendo, o que aconteceu aqui na nova igreja, né? Qual a diferença? É a mesma coisa, entronizaram um ídolo pagão. E como é que uma pessoa que se diz um sucessor de São Pedro, né, pode promover tal absurdo, né? Jamais poderia ser um sucessor de Pedro, um papa legítimo. Mas realmente é um absurdo. E ele denunciou outras coisas também, né? Não sei se no vídeo ali, sobre a questão que o Vaticano está dominado, né, por cardeais mercenários, por
pessoas que promovem o abuso infantil, né? A gente sabe disso, porque a nova igreja teve vários escândalos, né? Na última metade do século passado, de casos de pedofilia, né? Não pode nem muito falar essa palavra aqui no YouTube, né? Acaba prejudicando um pouco o vídeo. Mas a questão do abuso infantil mesmo. Mas é isso, ele denuncia e para a gente fica de forma bastante clara. Para a gente já é clara a evidência, mas vindo do Mel Gibson, né, a coisa ganha uma proporção muito grande na internet, né, muito grande nos meios de notícias, né? E isso é bom para a divulgação da verdade, bom para desmascarar essa nova igreja, né? Pois muitos pensam que é essa a igreja católica, mas essa não é a igreja católica. Então, muito bom, foi muito bom a repercussão que teve, e acreditamos aí que cada vez mais pessoas serão esclarecidas de qual é a verdadeira mesmo igreja católica, a igreja de sempre. Ele falou ali o que a gente já mostrou aqui várias vezes no canal, né? E essa nova igreja não para, né? Que ele fez agora essa semana aí também, né? Vou até trazer a matéria aqui do que o Vaticano fez, ó. Vou ler aqui a matéria. Vaticano aprova diretrizes permitindo que homens gays se tornem padres, desde que não façam sexo. Olha que saiu no G1, cara. Aí vai aqui, ó. O Vaticano aprovou novas diretrizes que permitem que homens gays entrem nos seminários, desde que não façam sexo. Olha, cara, aí a justificativa, né, deles falando aqui, quando se trata de tendências homossexuais no processo de formação, também é apropriado não reduzir o discernimento apenas a este aspecto, mas compreender seu significado dentro do contexto mais amplo da personalidade do jovem, afirmam as diretrizes. Eles jogam para o lado da tendência, né? Porque a gente sabe que a igreja ela sempre ensinou que a pessoa que tem uma tendência homossexual, ela não está em pecado. A igreja condena o ato. É bom falar isso, né? A igreja condena o ato, não a pessoa. Então, se ela tem uma tendência e luta contra aquilo, isso não é um pecado. O pecado é ela cair naquela situação e cometer aquele ato. Aí eles jogam isso para introduzir as pessoas no seminário, sendo que existia, né? Que agora ele existe ainda, porque ele mudou, ele não tem poder de mudar nada. A regra nos seminários, né, que quando uma pessoa está numa situação dessa de tendência, ela não pode ingressar no seminário. Então ele mudou essa regra, né, Marcel? Essa regra que a igreja adotava aí durante séculos, né? Então, para esclarecer, o que acontece? Isso aí foi uma diretriz da CNBB italiana, né? Digamos assim, né? São os bispos da Itália que mudaram essa norma, e isso foi aprovado pelo Vaticano, aprovado pelo Francisco, né? Pelo Bergoglio. Então, vale para a Itália, né? Gente, não vale para o mundo inteiro, mas isso aí é questão de tempo, tá? Então, ali na matéria fala mesmo que é só para a Itália, mas igual você falou, é questão de tempo, né? A CNBB lá da Itália, né? Os bispos lá. Então, assim, uma pessoa que tem uma tendência homossexual já não pode ser nem padre, não pode ter nem vocação sacerdotal. Tanto que os seminários antigos, né, quando detectavam, né, essas tendências, né, entre os jovens, né, que se diziam vocacionados, era logo reprovado ali, já antes de ingressar nos seminários. Era uma norma que não era admitido. Só que isso, né, uma coisa engraçada é que essa introdução de seminários em seminários, né, essa introdução de pessoas com tendência homossexual nos seminários, isso, né, essa prática de introdução, ela é conhecida, né, antes do concílio. Né? Antes do concílio, foram infiltrados, né, nos seminários psicólogos, né, a serviço aí, né, muitos dizem, né, até mesmo da KGB, da maçonaria, né, infiltrados ali para admitir nos seminários, né, de forma proposital, seminaristas, né, jovens com tendências homossexuais.
É por quê? Porque o jovem, muitas das vezes, muitas das vezes, né, ele, ali na sua juventude, ele, por não se sentir atraído por mulheres, o que ele vai pensar, né? Ele vai pensar, poxa, se eu não sinto atração por mulher, então eu vou me tornar padre, né? Já que eu não sinto atração por mulheres. Vou viver uma vida de celibato. Mas só que, às vezes, não se resume só nisso. Às vezes se resume não sentir atração por mulher e sentir atração por homens, né? Então, aí já não pode ser padre, né? Na verdade, o vocacionado, né, o padre, ele, na verdade, ele, no seu instinto ali, né, ele tem uma atração, né, natural por mulheres, né, por ser um heterossexual. E o padre, ele renuncia, né, de forma bastante meritosa, né, essa atração, né, ele ao fazer o voto, né, de castidade, ele mesmo com essa atração natural, ele renuncia ao casamento, né? Então é uma renúncia meritória, né? O padre, ele tem que ficar de forma, né, casta ali, de não casar, né? Apesar do instinto natural, né, do seu desejo natural por mulher. Agora, aquele que não tem esse desejo, tem desejo por homens, pessoas do mesmo sexo, não podem ser padres. Até mesmo porque, pensa só, uma pessoa que tem a tendência homossexual, se ela é inserida dentro do seminário, o que ela vai encontrar no seminário? Vários outros homens, né? E convivendo, né, 24 horas, dormindo no mesmo ambiente. Então, ele sentindo atração, então não é, né? Você está gerando um ambiente propício para que até mesmo gere um ato, né? Até mesmo a tendência se torne um fato, né? A mesma coisa, você, por exemplo, um convento de freiras, né? Você vai admitir um jovem, né, um homem, dentro de um convento para conviver com as freiras? Não existe uma separação entre as casas religiosas de freiras, aí tem as casas religiosas de monges, cada um no seu quadrado, né? Por quê? Justamente para você evitar, né, já que essas pessoas são pessoas que exercem o voto de castidade, para você evitar o ambiente de pecado, né? A partir do momento que você admite, pensa só, você tem um seminário lá, tem 50 seminaristas, né? Desses 50 seminaristas, 10 têm tendência homossexual. O que vai acontecer? Você está propiciando um ambiente totalmente de pecado, né? Você está ajudando ali aquela tendência a se tornar um fato. Então, isso é um absurdo, né? Mas isso é uma coisa que já acontecia, né, que agora foi normatizada, essa é a verdade. Essa introdução de jovens com tendência homossexual nos seminários é uma coisa que já acontece antes do Concílio Vaticano II. Por que vocês acham que depois do Concílio Vaticano II houve essa explosão de casos aí de pedô, não vou falar o nome, filia, né, porque o YouTube ele censura essas falas, né, acaba prejudicando o vídeo? Por que vocês acham que porque isso está ligado também à questão do homossexualismo, né? É uma coisa está ligada à outra. Se um padre, padre não, né? Vamos falar uma verdade aqui, um religioso aí, quase 100% desses padres aí, 90% não são, né? Abusa de uma criança, né, geralmente do mesmo sexo, ele é além de um pedó, vou falar pedó, vai separar as palavras, né? Além disso, ele é também homossexual, né? Uma pessoa que é um padre homossexual. Mas, assim, se a gente for, né, igual aqui na minha diocese, né? O pessoal já sabe qual diocese eu sou. Mas aqui, o que mais tem, né, que a gente sabe aí, são padres que não têm somente tendência, né, mas que são de fato, né? A gente tem várias histórias aqui, mas tudo isso é consequência, né, Leonardo? Consequência do que aconteceu no último século, né? E todos esses que tinham tendência, né, que eram homossexuais, foram introduzidos, se tornaram padres. E quem não conhece um padre, né, hoje, um padre da Igreja Moderna,
a nova igreja que não é homossexual. E eu vejo muitos padres, assim, entre aspas, mesmo efeminados, né? Com trejeitos, né? O que mais tem aí. Então, mas é o movimento mesmo de destruição da igreja, de desmoralizar a igreja, né? Mas a gente sabe que essa não é a igreja de Cristo, né? Jamais. Então, é o plano mesmo de destruição da igreja por dentro, né? Que obteve êxito, né? Na verdade, não destruiu a igreja, mas eclipsou a igreja, né? Eles fundaram uma nova igreja, né? E a igreja de Cristo ficou bastante diminuída, né? Nos fiéis que defendem a tradição católica. Mas essa aí é o que eu acho, que eu penso. E a coisa só tende a piorar. Eu acho que, mas pelo menos formalizou, né? Uma coisa que acontecia de forma oculta, né? Agora todo mundo sabe que isso acontece mesmo, né? Agora formalizou, agora se tornou uma coisa, uma norma, né? Pelo menos é uma coisa, não tem tanta hipocrisia, né? Agora eles admitem que acontece isso mesmo. Agora normalizou. É o que você falou. Muita coisa que já acontecia ali nos bastidores, Francisco ele tá escancarando, né? Ele tá abrindo tudo. Por um lado, é até bom, né, Marcel? É bom porque vai mostrando o que realmente é essa igreja, entre aspas, que se diz católica e que muitos ainda seguem. Que ele abra mais aí o leque, mostre muito mais coisas para ver se as pessoas acordem, né, e vejam que essa não pode ser a igreja de Cristo, né? Não tem Não, o como. próprio Bergoglio, numa fala aí, numa entrevista aí, falou que o seminário está cheio de. Ele usou um termo lá, cheio de. Não sei se ele falou gay, homossexual. Ele falou lá, tá cheio, teve até que vir pedir desculpas. Ele mesmo admitiu aí, ó. Ele falou, tá cheio, tá lotado. E tá mesmo. Né? Sempre teve aí, ó, nesses últimos anos aí. Mas tem. Vários. A gente mesmo tem experiência aí de pessoas que foram para o seminário com tendência pessoas totalmente efeminadas, e, né? Então, assim, pessoas assim, elas não devem ser sacerdotes, padres, de forma alguma. Né? São Paulo mesmo, em Coríntios, né? Ele condena de forma veemente a prática, né? Os efeminados, os sodomitas. Então, assim, são pessoas que não devem ser sacerdotes, porque isso, se essa tendência se torna um fato, é um escândalo muito grande para a igreja. Né? O fato de ser feminado já causa um certo escândalo, né? Imagino, né, o próprio ato. Né? Então, é um absurdo isso daí. E a gente linkando ali com o vídeo do Mel Gibson que a gente mostrou, né? O problema não é nem o Francisco, né? Monsenhor Spina ele fala muito isso, né? O problema não é Francisco, é o Concílio Vaticano II. Começou tudo ali, né? A ruptura, a mudança, e começou a reforma que eles falam, né? Que na verdade foi a destruição de tudo que é católico, eles vêm destruindo a cada dia mais. A questão que você falou aí da Pachamama, né? Ver se pode. Francisco colocou um ídolo pagão dentro do Vaticano. E depois aconteceu algo interessante, que a situação repercutiu tanto que a imagem ela foi colocada numa igreja próxima ali do Vaticano e ela foi roubada. Depois a polícia encontrou novamente, aí Francisco veio a público e pediu perdão, desculpas. Quer dizer, era um ídolo pagão, né, cara? E ele Pois é. ali dando crédito para aquilo tudo ali dentro do Vaticano, ver se pode, né? Daqui a pouco vão ordenar aí os padres que são assumidamente homossexuais, né? Igual na igreja anglicana, né? Já tem lá os assumidos. Aqui no Brasil, foi ordenado recentemente aí um padre, né? A gente fala assim, entre aspas, a gente fala de forma... Lá, acho que foi no Rio Grande do Sul, acho. De uma igreja aí, que é um dissidente aí da igreja anglicana também, né? Episcopal aí. O cara assumidamente homossexual e foi ordenado padre.
numa igreja dessa aí, episcopal, mas uma ramificação aí dessa igreja anglicana aí. Mas já tinha acontecido isso lá na episcopal, acho que na década de 70, eu acho, ordenação de mulheres, aí depois vem de homossexual, e assim por diante. Os passos aí da nova igreja aí. É difícil saber que isso vai acontecer no futuro breve aí. Então é isso, Marcel. Acho que deu para as pessoas entenderem o recado que a gente quis passar neste vídeo aí, né? Pra gente não é muita surpresa, né, cara? Porque é daí para pior, né? Igual você falou aí, vai piorar mais ainda. Mas a gente vai estar sempre mostrando, né? Para aqueles que ainda insistem em dizer que isso é católico. Pois é. A gente continua pregando aqui no deserto, fazendo nossa parte. E a verdade, ela está aí para todo mundo ver, e quem quiser aceitar, né? Agora, quem não quiser, que defenda, né? Consiga aí defender essa nova igreja aí. Tenta defender essa admissão de pessoas com tendências homossexuais dentro dos seminários aí. Tenta justificar isso daí. Vamos ver se vocês conseguem. Ver se isso era admitido na igreja do século XIX, XVIII para trás aí. Ver se isso um dia poderia ter sido cogitado naquela época. Então, vai ser difícil defender isso daí, tá? Mas tem pessoas que insistem, né? Mas vamos ver até quando que eles vão conseguir defender. Mas, antes de encerrar, pedir pro pessoal aí, a gente está transmitindo as missas do Padre Gabriel quase todos os dias, né, enquanto ele estiver aqui. O pessoal acompanha as missas tridentinas. E apesar de a internet às vezes não estar muito boa, a gente está, Leonardo aí, transmitindo as missas aí para quem quiser acompanhar. É só ativar os sininhos aí, né, Leonardo? É verdade. Pedir desculpas, né? Que, igual você falou, às vezes a conexão ali não tá boa, mas a gente está tentando fazer o melhor. E a igreja também, né, Marcel? Eu até postei um comentário que ela fica no local que o acesso ali não é muito legal, né? Então a internet que está lá também não é muito boa. Quem sabe futuramente consiga melhorar. E aí as transmissões vão melhorar. Mas a gente vai tentando, vamos tentando transmitir da maneira que dá mesmo. As pessoas vão tendo acesso à missa de sempre aí. E também, Leonardo, agradecer aí os 10 mil inscritos, né? A gente atingiu. Atingiu semana. 10 mil, verdade, isso aí. Graças a Deus aí, aos assinantes aí do canal aí, conseguimos atingir essa marca, que não é uma marca fácil, né? Não é qualquer canal que consegue atingir 10 mil inscritos. Então, eu e o Leonardo estamos aí com esse formato aí provisório, né? Até voltarmos ao estúdio. Mas, graças a Deus, a gente chegou a essa marca aí. Estamos aí há um ano, né? E juntos aí quase um ano. Mais ou menos, depois que a gente voltou com o canal, um pouquinho mais de um ano aí. Agradecer o pessoal aí que se inscreveu. Continuar se inscrevendo, né? Se inscrevendo, compartilhando. Para ajudar a gente chegar nos 20 mil, né? Quem sabe. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui por hoje. Reflitam aí nas informações. Você ainda que tem dúvidas, né, acerca de tudo isso que está acontecendo na igreja, estude, faça suas ponderações aí, chegue a uma conclusão. Do jeito que está aí, eu acho que católico não pode ser. Mas se ainda quer insistir nisso, fazer o quê, né? Só Deus convence. Ficamos por aqui então, até a próxima. Fiquem com Deus. Salve Maria.